O tema dessa noite é, olha aqui, irmãos, ó, a igreja não é opção, é necessidade. Abra sua boca pela fé, repita comigo: a igreja não é opção, é necessidade. Mais uma vez, a igreja não é opção, igreja é necessidade. Deixa eu te falar uma coisa: quando a igreja de Jesus for arrebatada dessa terra, vai iniciar a grande tribulação, ou não, a grande tribulação. Você sabia disso? A presença da igreja é tão importante que quando Jesus arrebatar os cristãos, vai começar o tempo da grande tribulação aqui na terra. Falou, pastor, sério? Com certeza, já está profetizado. E não foi o pastor que profetizou, foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que lá no livro de Apocalipse já escreveu. E quando tirar a igreja, vai iniciar a grande tribulação aqui na terra. Então, irmãos, a igreja não é opção, a igreja é uma necessidade aqui na terra. O inimigo só não destrói, não começa a reinar, como ele quer reinar totalmente, porque a igreja do Senhor Jesus ainda está aqui na terra. A igreja não é a instituição, ainda que seja, porque a igreja precisa ser instituição, porque nós estamos num país onde são regidos por leis. Fala, leis. Então a igreja precisa ser instituição. Mas o fundamento maior de ser igreja não é instituição, é algo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Você pode falar comigo? A igreja é o corpo de Cristo. Então assim, olha que coisa bizarra. Você já viu uma cabeça fora do corpo? Sim, sei, uma foto, um trem, é bizarro, né? Agora, é impossível Jesus ser uma cabeça, ele está fora do corpo. Entende? Hoje a nossa mensagem é a respeito disso. Você precisa entender que você é igreja e você não pode e nem deve estar fora do corpo. Você não pode e não deve estar fora do corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então, ser igreja é necessidade, estar na comunhão da igreja é necessidade, não é opção. Eu sei que existe um movimento maligno, não da parte de Deus, que tem trabalhado nessa geração de uma forma poderosa, mas na sua mente não tem alcançado, amém? Existe um poder maligno trabalhado para dizer que a igreja é opcional. Isso é algo maligno, e o diabo tem construído isso na mente das pessoas, dos cristãos. O povo que está lá fora sem Jesus, precisa de Jesus. Também eles acham que igreja é uma opção. Nós não. A verdade é um só: a igreja é uma necessidade aqui na terra. Amém, meus irmãos? Igreja é o corpo de Cristo. Igreja somos nós reunidos. E a igreja, como um corpo, ela tem funções. Quantos podem dizer amém? A igreja, como corpo, ela tem funções. Eu vou falar já, abrindo aqui o sermão que foi preparado para compartilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não sei se é possível dar para colocar aí, João. Patrick, Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Posso fazer uma pergunta? Esse texto aqui está se referindo a qual dia? Alguém ousa falar algo? Da volta de Jesus.
volta de Jesus. Da volta de Jesus. Eu preparei várias mensagens de 1 minuto, né? E soltei nas plataformas digitais sobre o verdadeiro e o falso evangelho. Alguém viu alguma dessas mensagens? Deixa eu ver sua mão. Sobre a diferença do. Então, levante a mão, deixa eu ver os que viram sobre a questão do verdadeiro e do falso evangelho. Falei lá muito sobre isso. Existe o verdadeiro e o falso evangelho. Então, querido, nós estamos vivendo um tempo perigoso. Fala, perigoso. Nunca se falou tanto em Deus, mas nunca se abandonou tanto a igreja. Vou falar de novo, hein? Nunca se falou tanto de Deus, mas nunca se abandonou tanto o corpo de Cristo. Hoje virou moda dizer: eu creio em Deus, mas não preciso de igreja. Alguém já ouviu falar isso? Alguém falando isso? Eu creio em Deus, mas não preciso de igreja? Deixa eu ver a mão aí, ó. A gente vê isso muito, virou moda. Ó, eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. Você acha que isso é verdade? Explica para essa pessoa que não tem como separar a cabeça do corpo. Se ele crê em Deus, não precisa da igreja, ele não crê em Deus, é mentira. Porque quem crê em Deus absolve o corpo de Cristo, está inserido no corpo de Cristo. Quantos podem aplaudir Jesus nesse momento? Aleluia. Mas a verdade é dura. Quem diz que não precisa da igreja está dizendo que não precisa de Deus. Viu? As pessoas que têm ousado dizer assim: não preciso de igreja, eu sirvo Deus, Deus mora em mim. Deixa eu te falar, essas pessoas, na verdade, elas estão dizendo assim: César, eu não preciso de Deus. Viu? Vai vir pessoas e vai vir vozes batalhando, tentando convencer você a ficar na sua casa, a você não ir para o culto, a você não participar de um grupo familiar, de uma reunião menor, dizendo assim: você não precisa de ir, Deus é Deus, Ele gosta de você, Ele te ama até aí, é tudo verdade. Mas a mentira sofismática, que parece com a verdade, mas não é verdade. Não há como você servir, amar a Deus, se você não sabia disso. Olha só, não é possível estar com Deus fora da comunhão da igreja. Não há como separar Jesus do seu corpo, porque o corpo de Cristo é a igreja. Jesus é o cabeça, não tem como fazer esse desligamento. Entendeu? Isso é um pensamento maligno e da potestade do ar que atua nesse século e nesse tempo. Da potestade do ar. Não, você pode servir a Deus, mas você não precisa reunir. Fala, mentira. Fala, isso é mentira. Bora lá. Igreja não é opção de agenda, é questão de sobrevivência espiritual. Quantos podem dizer amém? Você pode repetir comigo? Igreja não é opção de agenda, é questão de sobrevivência espiritual. Sem a comunhão, sua fé é reduzida ao nada. Sem estar na comunhão, junto com o corpo, a sua fé é reduzida em cinzas. Essa é a verdade de Deus, irmãos. Não há como mudar isso. Cristão sozinho, cristão isolado, é presa fácil para o diabo. Isolamento gera frieza. Amém? Isolamento gera frieza. Frieza gera desânimo. Desânimo leva ao afastamento de Deus. Afastamento de Deus gera morte
espiritual. Quantos podem dizer amém? Então, estar fora da comunhão é algo do desejo mais profundo de Lúcifer. O desejo mais profundo de Satanás é que um membro do corpo de Cristo esteja afastado do corpo, porque o diabo vai falar: ah, tá sozinho, é fácil de eu pegar e destruir. O diabo não ataca todo mundo junto, não ataca quem está congregando. O diabo, ele pensa duas vezes em atacar alguém que está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu pastor, em comunhão com a sua liderança. Ele ataca quem está isolado. Você já viu um animal na África? Tem muitos vídeos, se você for abrir no YouTube lá. Quando um leão vai atacar, Paulo, não é verdade? Vai atacar uma presa, o que ele faz? Ele pula no meio de todo mundo? O que ele faz? Isola. É assim que o inimigo faz. Você sabe quando Deus quer destruir um cristão? Tira ele da comunhão da igreja. Tá fácil. Papai e mamãe, vou fazer uma pergunta para você. Seu filho e sua filha estão na comunhão da igreja? Ah, pastor, mas ele não quer, não posso obrigar. Não, você não pode obrigar, mas você tem responsabilidade de informar para ele que ele está fazendo errado. Ah, mas eu não quero desagradar meu filho. Não tem problema. Você tem que informar a verdade para o seu filho e para sua filha. Você precisa estar na comunhão. Você não recebeu Jesus? Como que você é cristão fora do corpo? Essa é a verdade que nós estamos pregando aqui. Você tem que sentar com seu filho, com sua filha que está fora da comunhão e conversar com ele, sem obrigar ele, sem acusação, mas você tem que conversar. Você não pode deixar seu filho e sua filha distante da comunhão da igreja. Você fala, futuramente seu filho, sua filha vai dizer assim, ó, meu pai e minha mãe sabia e não me avisou. Você vai falar assim, eu te avisei, eu te informei que você não poderia estar fora da comunhão da igreja. Quando estão entendendo, diga amém. O salmista Davi, no Salmo 133, verso 1 e 3, ele diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Levanta as suas duas mãos e fala assim: eu quero estar na comunhão, porque é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Você está hoje reunido no lugar onde Deus ordena a bênção para você e para a sua família. É aqui a palavra de Deus diz. Quando você está na célula, lá na reunião menor, nos grupos menores, lá Deus ordena a bênção na sua família. Sabe, irmãos? Essa é a verdade. É o lugar onde Deus ordena a bênção. Quantos aqui querem a bênção de Deus? Você não pode estar fora da comunhão, meu irmão. Não pode estar fora da comunhão. O culto não pode ser uma opção para você. Pare de tratar a comunhão da igreja como uma opção. Se você faz assim, você vai enfraquecendo na fé até você ser totalmente aniquilado. E Deus não quer que isso aconteça com você. Quantos sabem? Diga amém. Quantos estão entendendo? Estar na comunhão com a igreja, estar em comunhão com a igreja é estar posicionado para receber a ordenação das bênçãos de Deus. Fala, eu creio. Aleluia. Ô João, ô Patrick, diminui um pouquinho se o foco está muito forte aqui, está atrapalhando, pegando luz aqui no computador, é? Isso, obrigado. Obrigado. Ninguém abandona a fé de uma vez. Você sabia? Fala comigo assim, ó, ninguém abandona a fé em Jesus de uma vez. Primeira coisa, o crente, ele abandona a comunhão.
Entendeu? Primeira coisa que a pessoa abandona é a comunhão com o corpo de Cristo. Ela abandona a célula. Ai, não tenho tempo mais. Ai, eu não estou conseguindo ir mais. Ai, eu estou cansado demais. Ela começa a abandonar. Então ninguém abandona a fé de uma vez. Primeiro ela abandona a comunhão. Quem se afasta do corpo começa a morrer espiritualmente. Fala comigo. Quem afasta da comunhão começa o processo de morte espiritual. Fala assim: misericórdia. Sem igreja, você e eu não crescemos. Sem igreja, nós não crescemos. Você pode até continuar acreditando em Deus, mas sem igreja, você não amadurece. Sem igreja, a pessoa fica rasa, ela fica emocionalmente fraca, ela fica só ao nível da emoção, ela vive de altos e baixos, porque ela não alimenta da palavra, ela não é corrigida, ela não é orientada. Então ela é aquela pessoa que fica alto e embaixo. Um dia ela está bem, um dia ela está desanimada, um dia ela está muito animada, um dia ela está depressiva, um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Isso aí são consequências da falta da comunhão com o corpo de Cristo. Vive altos e baixos. O campo de batalha preferido de Satanás para destruir um cristão é fora da comunhão da igreja. O octágono do MMA, é isso, Harley? Octógono é aquele lugar onde os lutadores se enfrentam. Então, o lugar onde Satanás prefere enfrentar você, sabe qual que é o lugar? É quando você abandona a comunhão da igreja. Ele vai te enfrentar. E eu quero falar para você, ele vai vencer essa batalha. É inevitável. Sabia? Você fora da comunhão da igreja, ele vai lutar com você. E é certo que você irá perder. Porque você está fora do guarda-chuva que te protege. Você está fora da comunhão que te protege dos ataques de Satanás. Dá a entender, irmãos, que muitas pessoas que saem da comunhão da igreja, elas voltam para a estaca zero. Elas continuam sendo filhos, pastor? Sim ou não? Sim, mas são filhos derrotados, filhos fracassados. Posso dar um exemplo que eu não coloquei aqui no sermão, que você vai lembrar? Vamos dar o exemplo que Jesus deixou claro, o exemplo do filho. Fala bem alto, filho. O que o filho pródigo fez? Me dá minha herança. Pai, meu filho não pode te dar herança não, herança é quando os pais falecem. Me dá minha herança aí, pai, eu quero ir embora agora da casa. O pai pegou, deu herança para o filho pródigo, ele foi gastar com as prostitutas, com a questão sexual, e gastar, e esbanjar seus prazeres, mas um dia o dinheiro acabou. O dinheiro acaba, o respeito acaba, as amizades, que era muito amigo, né? Ah, eu sou seu amigo tanto. Você vai ver lá fora, quando você estiver fora da comunhão da igreja, quem que é seu amigo. Você vai saber quem é seu amigo é lá fora, quando você não está mais dentro da arena das quatro paredes do corpo de Cristo. Você vai ver, aí realmente você vê quem que é seu amigo e quem não é seu amigo, meu irmão. Porque Deus revela, Deus mostra. E o campo de batalha preferido para Satanás destruir, vencer um cristão, é fora da comunhão da igreja. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17. O que quer dizer isso, pastor? Estar junto na comunhão da igreja é estar sendo moldado e transformado por Deus, convivendo um com os outros, convivendo com as diferenças, com a diferença que eu tenho com o meu irmão. É o ferro e o ferro se afiando, mas dentro da comunhão da igreja. Quantos pode dizer amém? Crescimento espiritual não acontece com nós isolado da comunhão do corpo de Cristo. Quem não ouve a palavra constantemente, irmãos, enfraquece. Entendeu? Pensa bem, vamos pensar aqui do ponto de vista natural. É o seguinte: você alimenta todo dia? Sim ou não? Você come proteínas todo dia? Você come carboidratos todo dia?
Agora deixa eu te falar. Ele está na dieta. Ele falou, não, ele está na dieta. Mas ele vai. Então você precisa de alimentação para o seu físico sobreviver e viver. Assim é a vida espiritual, entendeu? A vida espiritual, você precisa de alimento da palavra. Você precisa ser alimentado pela palavra. Você precisa ser alimentado pela atmosfera de Deus através da comunhão, que é isso que está acontecendo nesse exato momento com você. Nesse exato momento, existe uma atmosfera de Deus aqui, aleluia, sim ou não? Uma atmosfera da unção, da presença, da glória de Deus, que está te fortalecendo e preparando você para vencer e vencer. É essa esfera aqui, por mais simples que ela seja, por mais aparentemente natural que ela seja, mas é a esfera que você é alimentado e fortalecido para viver uma semana de vitória. Então, meu irmão, a pessoa, quando se isola, ela não ouve a palavra. Quem não tem liderança se perde mais cedo ou mais tarde, sabe? Quem não tem comunhão se engana a si mesmo. Fé sem igreja é um membro fora do corpo. Fé sem igreja é a pessoa fora do contexto que Deus planejou para ele. É um membro fora do corpo, e isso é algo bizarro. Você sabe o que é algo bizarro? Imagina aí, você está andando ali, né, na esquina da sua casa, andando na calçada, você vê uma mão, só uma mão, andando sozinha. Você vai ficar assustado ou não? As irmãs vão correr. Que é isso? Isso é bizarro, você vai ficar com medo. Isso é um crente fora da comunhão da igreja, sabia? Eu estou fazendo uma ilustração aqui, pastor, mas que tipo de ilustração é essa? Mas é verdade. Cristão fora da comunhão é bizarro, irmão. É uma mão andando sozinha. Você imagina uma perna andando sozinha na rua, você vai sair correndo dela, porque é bizarro. É um cristão fora da comunhão. Não faz sentido. Isso não é plano de Deus, você ficar fora da comunhão do corpo. Do corpo você é alimentado, do corpo você é sarado, do corpo você é corrigido, do corpo você é confrontado, do corpo você exerce seus dons. É aqui no corpo que você tem vitória em Cristo. Você pode aplaudir Jesus pela comunhão do corpo? Quando a pessoa está fora da comunhão, ela está sem correção de Deus. Aí que ela se engana. Sozinho, ela vira juiz de si mesma. Sabia? Uma pessoa fora da comunhão, ela vira juiz de si mesma. Ela se transforma juiz da mesma pessoa que ela é. E o problema é que ninguém se corrige sozinho, irmãos. Não há como. Provérbios 18:1 ele diz: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então toda pessoa que quer ficar isolada, ei, olha para mim, ei, é a hora de você ouvir a palavra agora, presta atenção. Toda pessoa que procura viver isolada, ela se insurge contra a verdadeira sabedoria. Agora me pergunta aí, quem é a verdadeira sabedoria? Esse Deus aqui, ó. Então pessoas que querem ficar totalmente isoladas, meu filho, ela está se rebelando contra o próprio Deus. Alguém conhece pessoas assim? Levanta a mão, seja sincero, seja honesto. Alguém, amigo, familiar, quer ficar totalmente isolado? Então ela está dizendo assim, ó, Deus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de você, né? Porque quem não tem Jesus como Senhor, ela fala Deus de você, né? Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de você, nada, eu tenho tudo que eu preciso. Então é isso que o isolamento e estar fora da comunhão de Deus leva a pessoa a ser, ela se torna juiz de si mesma. É algo grave. Sobre correção, quando você está na comunhão da igreja, você está passivo a ser corrigido. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos.
Mantenha-se por perto pessoas que têm autoridade para te corrigir. Essas pessoas são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Sabe o que naturalmente as pessoas fazem? As pessoas não gostam de serem corrigidas. Entendeu? Sabe qual que é o maior perigo na sua vida? Pode falar? Quando você se sente ofendido quando alguém te corrige. Você quer saber se você está uma pessoa assim, legal ou não está muito legal? Deixa alguém te corrigir. Se você ficar ofendido, é sinal que o seu coração não é um coração ensinável. Você acha ruim. Você não fala para a pessoa não, mas você fala para outra pessoa. Mas quem é aquela pessoa para me corrigir? Quem que ela está pensando que ela é? Eu sei demais, disse que ela me falou. Entendeu? Isso é o maior perigo. Pense sobre isso, viu? Quando você for corrigido, ouça, faça silêncio, responda, não rejeite a correção. Nós precisamos ser corrigidos, amém, irmãos? Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, mas muitas vezes, a maioria das vezes, nós rejeitamos a correção. E dentro da comunhão da igreja tem correção. Quase todas as pregações que é feito aqui na igreja tem correção para nós, tem correção para mim. Quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim. A palavra que eu prego para vocês é correção para mim também, não é só para vocês. Eu não estou, pelo fato do altar estar alto aqui, eu não estou mais alto que vocês. Eu estou no mesmo nível. Eu estou apenas nesse momento sendo instrumento de Deus para comunicar a verdade de Deus na sua vida. Então nós estamos juntos no mesmo nível. Quantos podem dizer amém? Então eu vou falar de novo. Mantenha perto de você pessoas que têm autoridade para te corrigir. Essas pessoas são instrumentos de bênção de Deus na sua vida. Entendeu? Não sinta-se ofendido quando você é corrigido. Muitas vezes nós somos corrigidos, a maioria das vezes, com certeza todas as vezes, quando nós estamos sendo corrigidos, é Deus usando alguém para nos corrigir. Sabia disso, irmãos? Sim ou não? Quantos podem dizer amém? Na igreja, na comunhão da igreja, é o lugar de sermos confrontados, é o lugar de sermos alinhados, é o lugar de ser tratado o nosso ego. Fora da igreja, você só ouve o que gosta. Sim ou não? Fora da comunhão da igreja, cheio de amigos bajuladores, cheio de amigos só daqui para fora, te aprovando todo momento. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Seja inocente não. Seus verdadeiros amigos, eles não vão te aprovar a todo momento. Quem te aprova todo momento é porque ele está interessado só o que você pode oferecer para ele ou para ela. Pensa sobre isso. O verdadeiro amigo seu, ele vai falar não para você. Ele vai falar para você que está errado. Custa para ele até perder sua amizade. Mas sabe o que é? Nós estamos vivendo uma geração que o certo é proibido e que corrigir é errado. Isso não é verdade da palavra de Deus. Nós precisamos de correção. Fora da igreja, você só ouve o que gosta, você cria sua própria verdade, você justifica os seus erros. Deus não quer só consolar. Deus irá lhe corrigir e lhe transformar a imagem da pessoa de Cristo. E isso ele fará na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Quantos podem dizer amém? Se você não serve, sua fé está doente. Vamos falar agora de serviço. Fala, servir. Jesus, quando ele quis ensinar sobre servir,
ele pegou, nos últimos relacionamentos com os seus discípulos, ele colocou todos os seus discípulos sentados, e ele pegou uma bacia com água, e pegou uma toalha, e sentou, e começou a lavar os pés dos... Então, na verdade, aquele ato ali, era um ensinamento de Jesus, como nós devemos fazer hoje, servir uns aos outros. Cristianismo não é plateia. Fala comigo, cristianismo não é plateia. Fala, cristianismo é serviço, participação, estar junto na comunhão. Isso é o verdadeiro cristianismo, irmãos. Entendeu? Não é só estar junto, é servir uns aos outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, presta atenção, fala segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Fala amém. A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então esse versículo aqui, meus irmãos, está falando na verdade com clareza para mim e para você, que nós devemos servir com os nossos dons que nós temos. Nós temos vários dons, só que ninguém tem todos os dons, só Deus tem todos os dons. Você pode falar amém? Agora Deus distribui dons no meio do corpo de Cristo, sabe por quê? Você imagina se a Andressa tivesse todos os dons, né, Andressa? Imagina lá, olha o sorriso dela. Aí ela não ia depender de ninguém. Nós íamos ficar dependendo da Andressa 100%, porque ela tem todos os dons. Ela não precisa mais de mim. Mas sabe como é que Deus é inteligente? Deus dá um dom para a Andressa, um dom para você, um dom para você, um dom para você, um dom aqui, um dom ali. Diversifica os dons para que nós possamos com humildade precisarmos uns dos. Isso é sabedoria de Deus. Isso é o corpo de Cristo. Todos nós temos dons. Esse negócio da igreja, né? Levanta pessoas lá. Eu tenho todos os dons. Eu sou isso. Eu sou profeta. E o povo fica encabulado com isso, né, irmãos? Isso é mentira. O único que tem todos os dons mora dentro de você. Ele chama Jesus Cristo. Amém? A pessoa do Espírito Santo. Esse negócio de pessoas falar aí, manipular as pessoas que têm todos os dons, é mentira. Você pode ter certeza, pode conferir na palavra, é mentira. Ninguém tem todos os dons. Só Jesus tem todos os dons. E o Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que ele repartiu no meio da igreja para que nós possamos precisar uns dos outros. Fala glória! Quem não serve na igreja, só recebe e nunca serve. Repita comigo, quem não serve na igreja, só recebe e nunca serve. A pessoa assim, ela fica egoísta, irmãos. Ela fica crítica, sabia? Ela fica egoísta, fica crítica, nunca se envolve com a igreja. Aí o que acontece? Quando uma pessoa não serve na igreja, os olhos dela vê defeito em todo mundo. Ela não serve. Ela fica vendo só os defeitos. Sabe o que é o processo dela? Ela fica falando, você viu fulano de tal? Você viu o terno do pastor? Estava amassado? Você viu o pastor usa lá, sai no YouTube lá com a carteira desse tamanho, com o celular desse tamanho no bolso? Está errado mesmo, né? Você tem que tirar. Mas porém, você está aqui para servir. E quando você começa a servir, você não vai ver o defeito das pessoas, né? Aquela historinha que os irmãos já ouviram em vários lugares, né, Siene? O irmão queria sair da igreja, né? E por causa dos defeitos dos irmãos, o pastor pegou, né, deu uma jarra com as águas e mandou ele dar umas voltas. Não pode derramar nenhuma gota d'água desse copo aí. Ele deu umas 2, 3 voltas, não derramou nada. Aí você está vendo? Você não viu o defeito de ninguém, você pode servir agora. É assim que nós servimos. Nós não estamos aqui, irmãos, para ver defeitos dos outros. Eles precisam ser corrigidos, amém? A igreja não quer dizer que não corrige, a igreja corrige, mas a sua função, você pode até corrigir,
mas você corrige é no pessoal, é nos bastidores, sem expor, sem fofocar. Esse negócio, a pessoa chegou, chamou você para conversar. Conversar particular, entendeu? Coisas, situações da igreja. Que o pastor não está lá, você fala, estou fora, irmão. Se o pastor estiver junto com nós podemos falar. Se ele não estiver aqui, corta a reunião, bora para outro papo, segue a vida que segue, entendeu? Eu até falei para os irmãos, é muito terrível, irmãos, alguém falar de alguém e aquela pessoa não está lá para se defender. Você concorda comigo? Então, quando as pessoas começarem a falar mal de alguém para você, essa pessoa não está para se defender, irmão, vou te fazer o seguinte, a pessoa não está aqui para se defender, não, deixa, não, é injustiça, né? Aí não dá para rolar esse papo entre nós. Ela não está aqui para se defender, entendeu? Esse é o comportamento correto do cristão, entendeu? Então, só que quem serve na igreja, ele não fica assim. Agora, quem não serve fica egoísta, fica crítico, não se envolve, ele fica crítico, né? Não tem nada que fazer, vai ficar vendo a vida e vai vendo os erros. Igreja tem erros mesmos, pastores erram, líderes erram, irmãos erram. Isso é fato e Deus nunca escondeu isso, né, Harley? Né, Ciane? Né, Neuza? É fato. Só que isso não justifica as pessoas ficarem sentadas no banco da igreja esperando Jesus chegar, não levanta uma palha, ela cheia de dons, nunca serviu a igreja, nunca serviu ninguém. Justifica, irmãos? Não justifica. Porque nós fomos chamados para servir. Igreja não é lugar de consumidor, igreja é lugar de servo. Rejeitar a igreja é rejeitar o plano de Deus. Jesus não morreu por uma ideia, ele morreu por uma igreja. Quando você empresta seus ouvidos para alguém falar mal da sua igreja, você está prestando um desserviço contra o reino de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja é o corpo de Cristo. Repita comigo, a igreja é o corpo de Cristo. Fala assim, a igreja é o ambiente de proteção. A igreja é o lugar de crescimento. Não existe cabeça sem corpo. Jesus é o cabeça, o corpo de Cristo que a igreja está ligado. Não existe você falar assim, eu amo Jesus e não amo a igreja. Então você não é cristão. Você não converteu ainda, viu? Porque quem ama Jesus, ama o corpo dele. Quem ama Jesus, não ama Jesus por partes. Quem ama Jesus com o corpo dele. O corpo dele tem defeito, somos nós. Sim ou não? Olha só, a pessoa diz assim, eu me afastei porque me machucaram. Geralmente as pessoas que afastam da igreja, elas usam esses argumentos. Sim, isso acontece. Igreja tem gente e gente falha, sim ou não? Agora você deixa de comer porque alguém cozinhou mal um dia? Você deixa de comer? Você deixa de trabalhar porque você teve um chefe ruim? Você pode deixar para a igreja porque tem alguns defeitos na igreja? Então por que abandonar a igreja? Então quando as pessoas vêm com esse blá 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 no seu ouvido, você fala, irmão, precisa de amadurecer, irmão. Para com isso. Vamos andar a segunda milha. Nós precisamos ter humildade. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. O que é suportar? Não é aguentar chatice, não. Suportar lá é a palavra grega que significa dar apoio. Dar apoio. Entendeu? Nós temos que dar apoio. Porque tem pessoas que realmente precisam de dar apoio para elas. Não conseguem, né? Então é isso. É sobre isso ser igreja. A verdade, o problema não é a igreja, é a decisão de desistir dela. Fala comigo. O problema não é a igreja, é a decisão de desistir dela. Ainda existem igrejas sérias, sim ou não? Ainda existe líderes íntegros, sim ou não? Ainda existe ambientes saudáveis, sim ou não?
Mas existe também igrejas não sérias, existem igrejas desonestas e ambientes doentes, travestidos de igreja. Não é verdade? Entendeu? Então é só você olhar, e você ver se está pregando a palavra, se está pregando o evangelho da graça, e não a lei. A lei é para os judeus, a graça é para o mundo inteiro, inclusive para nós. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos ensinado os irmãos aqui, tá bom? Por exemplo, existem profissionais ruins, mas existem bons. Verdade ou não é? Existe mecânicos ruins, existem mecânicos bons. Existem vendedores ruins, mas existem vendedores bons. Existem pastores ruins, mas também existem bons pastores. Sim ou não? E assim também é com a igreja. Então nós não podemos dar essa desculpa. Ah, não, estou desanimado. Irmão, siga com Jesus. Quando você estiver desanimado e cansado de olhar para as pessoas, para as falhas delas, continue olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Continue olhando para Jesus. Nós somos falhos mesmos. Eu sou falho mesmo, eu reconheço. Pensa num homem falho. Sou eu. Não nego isso para ninguém. Eu sou limitado, entendeu? Foi Jesus que me achou, não foi eu que achei Jesus, não. Eu sou essa pessoa mesmo, entendeu? Sou essa pessoa falha, limitada, mas pela graça de Deus estou comunicando o evangelho de Jesus nessa vida que Deus me deu, e eu louvo a Deus por isso. Eu fico feliz por estar pregando essa mensagem aqui para vocês e também nas plataformas digitais, amém? A igreja não é perfeita, mas a igreja é necessária. Repita comigo, a igreja não é perfeita, mas ela é necessária. Quem abandona a igreja enfraquece. Quem negligencia a comunhão esfria. E quem vive isolado se perde. É isso, irmãos, é sobre isso, entendeu? Então, eu sei, vou te falar aqui, Jesus sabe que tem muitas pessoas machucadas, mas muitas pessoas envenenadas com o veneno do diabo e abandonaram a igreja, entendeu? Elas estão apostando, sabe, Cleonice, que no mundo é melhor que a igreja. Sabe o que eles estão apostando, Josimar? Que o mundão é melhor que a igreja, Mazinho. Sabe, Luciano, que as pessoas dizem, não, não fica a igreja não. Ó, irmãos, não vai para outra igreja. Eles não vão para outra igreja, eles estão lá no mundo, entendeu? Às vezes satisfazendo a vontade da carne, não estou aqui condenando, mas eles não vão para outra igreja. É só uma desculpa esfarrapada de não querer estar na comunhão do corpo de Cristo. É fácil estar na comunhão? Não, mas é necessário, sim ou não? Sim ou não? Então nós não precisamos de dar mais desculpas, nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos de alinhar a nossa visão com a visão de Cristo, amém, irmãos? Se comprometer com o corpo de Cristo, parar de tratar a igreja como opção. Pare de tratar a igreja como opção. Igreja não é opção. Você quer saber se uma pessoa converteu de fato e de verdade? É quando ela não trata a igreja como opção. Igreja para ela é algo muito sério. Muito, mas muito sério. Então, a pessoa converteu de verdade, ela tem discernimento que o corpo de Cristo é muito necessário e ele faz parte desse corpo aqui na terra. Então pare de tratar a igreja como opção, trate a igreja como prioridade. Não trate a igreja como supermercado. Não trate a igreja como prateleira. Hoje eu gostei do pastor Isaías, gostei da visão profética. Não, agora eu gostei ali, porque ali é mais bonito, ali tem um painel de LED, ali a iluminação é melhor, lá o pessoal assim, assado. Irmão, para com isso, irmão, isso não vai te levar em lugar nenhum. Posso falar da igreja que você deve ficar? Quantos querem ouvir a verdade? Sabe a igreja que você deve ficar? A igreja que você deve permanecer é a igreja que fica mais perto da Bíblia. Não é a igreja que tem estrutura,
Não é igreja que tem painéis de LED de não sei quantos metros. Não tem nada contra que nós vamos ter isso também, viu, irmão? O pastor está criticando. Não, logo você vai ver um painel de LED aqui. Logo você vai ver uma iluminação profissional aqui. Não tem nada contra. Agora, essas coisas, para você que é um cristão maduro em Cristo Jesus, que ama Jesus, isso não é referencial para você definir uma igreja. O que define uma igreja é o nível de palavra, de verdade que o líder comunica, a visão que aquele líder, que aquele pastor tem da palavra, da pessoa de Cristo, do sacrifício, da salvação, que ele ressuscitou, que ele vive, que ele voltará. É isso que diferencia igrejas de igreja. Não é falar bonito, não é falar alto, não é ter voz potente, nada disso. Tem irmãozinho que tem a voz fraquinha, sabe? Tem irmãozinho que não tem nem presença, não sabe bem falar direito, mas Deus usa eles poderosamente. Agora isso é regra? Não. Tem pessoas também que têm uma voz poderosa e Deus usa poderosamente, porque também tem a unção do Espírito Santo. Então não defina igreja por local, define igreja o quanto que aquele líder prega Jesus, o quanto aquele líder exalta, coloca Jesus no lugar que ele sempre esteve, que ele sempre está, que ele sempre estará. Ele é o mais alto, ele é o mais nobre, ele é o Senhor dos senhores, ele é o cabeça da igreja, ele vai voltar, ele vive e ele vai reinar para sempre. Essa é a nossa prioridade, irmãos, de servir esse Jesus, amém? De servir esse Jesus que nós servimos, essa igreja que nós devemos permanecer. Não pense que você vai conseguir achar uma igreja perfeita. Não tem igreja perfeita, é mentira. Tem o corpo de Cristo. Algumas mais maduras que outras, é fato. Algumas realmente são maduras, mais maduras. Algumas têm um nível de palavra melhor que outras, é fato. Mas Deus não desistiu delas. E tem também algumas que parece ser, mas não é. Você já viu aquele negócio? Parece, mas não é? Tem também muito, viu? Parece, mas não é. Tem muito. Mas é muito fácil identificar uma igreja saudável. É muito fácil. Eu louvo a Deus, olha aqui, essa igreja aqui nossa, ainda não é numerosa, mas vai ser. Mas o nível de entendimento da palavra de Deus e da graça dessa igreja está em um nível elevado. Eu louvo a Deus, sabe, SN, viu, Neuza? A nossa igreja, os irmãos, eu vou nas células, né, Josimar? Aí você começa a conversar, os irmãos estão avançados, né, Silene? Os irmãos, João, estão avançados, conversa assim, você vê o papo dos irmãos, a linguagem dos irmãos é linguagem de gente grande, irmãos. É linguagem de quem vive em Cristo, é linguagem de quem conhece a graça, é linguagem de quem está e vai vencer. Então fico muito feliz com o crescimento dos irmãos. Às vezes os irmãos pensam que crescimento é só numérico, é também, mas não adianta ser só numérico. Se a igreja não tiver crescimento espiritual, maturidade, vai ser destruída rapidamente. Quantos pode dizer amém? Então fique de pé agora, vamos fazer uma breve oração aí, depois eu vou te chamar aqui à frente, tá bom? Diga assim: Senhor, tira de mim toda desculpa, toda frieza, todo orgulho. Diga assim: coloque no meu coração amor pela igreja, mesmo com seus defeitos, me dê amor. Fala assim, ó, quando eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos. Mesmo sabendo que eu tenho defeitos, que os meus irmãos têm defeitos, mas continua sendo igreja. Fala: Senhor Jesus, transforma a minha visão de ser igreja. Me ensina a servir aqui dentro e fora da igreja. Porque igreja significa chamados para fora. Então lá fora eu seja luz e eu seja sal, para que eles possam vir para ter comunhão e eles se tornarem igreja. Diga assim: nos ensina, Senhor, a viver
uma fé verdadeira, em comunhão. Em nome de Jesus, amém.